Fala, meus amigos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, nesse dia 6 de dezembro de 2022. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Valnei Silva. Estamos ao vivo aqui porque Deus nos deu mais um dia de bênção, de vitória, nos deu mais um dia de vida. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus para você e para sua família. Se você tiver possibilidade de entrar conosco aí, participar, a bênção vai ser recalcante. Você tendo possibilidade na sua viagem, se você puder colocar aí o seu aparelho para estar assistindo no intervalo do seu emprego, em algum local permitido no seu trabalho, enfim. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar para a sua vida. Então, nós vamos dar alguns segundozinho aí. Se você puder, compartilhe, abençoe alguém. Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Nós viemos aqui para falar da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de religião, acima de etnia, de raça, de povos, de credos religiosos, de autoridades constituída por homens e permitida por Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, tá bom? Deus abençoe a sua vida, compartilhe aí, duplique para alguém e abençoe alguma pessoa na terra. Se você ainda está vivo, querido e querida, é sinal que Deus tem um projeto para realizar na sua vida, tá? Todo ser humano existe pelo menos duas tarefas que ele tem que cumprir diante de Deus. Quando eu falo Deus, eu não estou me referindo simplesmente a uma divindade qualquer. Quando eu falo Deus, eu estou me referindo-se ao Todo-Poderoso, ao Onipotente, Onisciente, Onipresente e Deus da infinitude, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você puder duplicar também para outros países que falem ou entendam português, a bênção vai ser grande. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Santo Espírito. Estamos aqui no Brasil, debaixo de um pé, deixa eu mostrar para você aqui, ó, um pé de acerola, glória a Jesus. Pé de acerola, olha, tem umas madurinhas que já eu vou degustar as mesmas aqui. Queridos, eu gostaria de ler com os irmãos, se você tiver a possibilidade de pegar sua Bíblia física ou digital. É interessante. Você que tem um aparelho, de celular em casa, baixe uma Bíblia boa, uma Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Tem Almeida corrigida, Almeida atualizada, enfim. Baixe uma Bíblia para que você possa estar, nos seus intervalos, você está meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e busca para os soldados. Capítulo de número 13 de Números. Números tem 36. Isso, deu uma interferênciazinha aqui na live. Números tem 36 versículos. 1288 capítulos. A paz do Senhor Jesus, irmã Érica. A paz do Senhor Jesus, missionário Leandro. O povo está entrando gradativamente. Uma palavra de Deus aqui, Números 13. É óbvio que o tempo permitir
discorrermos todo esse capítulo de Números. Porém, você pode abrir a sua Bíblia aí, o terceiro livro do Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, o quarto livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, o quarto livro do Pentateuco. Pentateuco para os cristãos evangélicos ou Torá para o povo judeu. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Capítulo de número 13, a epígrafe desse capítulo diz-nos assim: 12 homens são enviados para espiar a terra. Versículo de número 1. A minha versão é Almeida atualizada. É interessante, você que serve a Jesus, você que é um congregado de uma igreja evangélica, ou você que é um membro de uma igreja, é interessante você ter uma Bíblia só para o seu manuseio, para o seu uso pessoal. Essa Bíblia você vai participar dos cultos menores, dos cultos maiores, né, cooperações menores ou maiores. Você vai usar essa Bíblia diariamente. Porém, isso não impede de você ter outras versões para estudos posteriores, ok? Versículo de número 1 está escrito assim, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés. Então, nós sabemos que Moisés foi levantado por Deus para uma grande obra, dar continuidade à grande obra do Senhor. A obra de Deus não é pequena, a obra de Deus é grande. E Deus não levanta grandes homens, não. Deus levanta homens pequenos para realizações de grandes coisas. E as grandes coisas realizadas não são simplesmente por mãos de homens. As grandes coisas realizadas vêm através de Deus usando pequenos instrumentos para a realização de coisas grandes. Então, primeiro, Deus falou com quem? Com Moisés. Moisés foi levantado para liderar o povo, para libertar o povo. Ele foi o profeta, foi o legislador, ele foi pastor, foi juiz, etc. Então Deus levantou Moisés, tá bom? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo de número 3, nós estamos aqui meditando, refletindo, fazendo uma reflexão, uma análise, um exame bíblico de crescimento espiritual. Se você não serve a Jesus, você pode. A palavra de Deus não é só para quem segue a Cristo, para quem serve a Jesus. A palavra de Deus é o mapa para o viajante, é a luz para iluminar a vida de cada ser humano. Então, todos podem ler a palavra de Deus, não só evangélico, cristão, evangélico, etc. A palavra de Deus, tá bom? Versículo de número 3 de Números, capítulo de número 13. Enviou-os Moisés do deserto de Parã. Moisés estava no deserto de Parã. Tá. Ele enviou quem? Segundo o mandato do Senhor. Moisés, ele ouviu a voz de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, fala-nos assim: havendo Deus antigamente falado aos homens de muitas maneiras. Eu não sei precisar aqui nesse contexto de Números capítulo 13, qual foi a maneira que Deus falou com Moisés. O texto diz, disse é uma fala, o Senhor a Moisés. Então Deus falou de alguma maneira, não sei se em sonho, em visão e etc. Ele ouviu a voz do Senhor, entendeu a voz do Senhor, e agora Deus vai dar as diretrizes. Olha aqui as diretrizes divinas no versículo de número 3. Segundo o mandado do Senhor. Existem pessoas hoje sofrendo porque não está obedecendo a voz de Deus, não cumpre o mandado do Senhor. Às vezes a pessoa obedece muito às orientações humanas e esquece das orientações divinas. É óbvio que nós, obedecendo às ordenanças de Deus Todo-Poderoso, não podemos esquecer também que Deus levantou homens para nos discipular, ensinar, etc. Todos aqueles homens eram cabeças, chefes, líderes.
dos filhos de Israel. São estes os nomes. Então eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui para você os nomes deles. Olha, quem foram? Se você quiser tomar nota, para depois você fazer um estudo mais minucioso. Primeiro foi Samua, Zafate, Caleb, o terceiro, Gigeal, Oséias. Oséias, depois Moisés trocou o nome para Josué. O sexto foi Palti, Gadiel, Gade, Amiel, Setu, Nabi, Jeuel, o 12º. Então, esses foram os 12 homens que foram escolhidos segundo o mandado, segundo a ordenança divina, tá? Então, agora, Deus escolhe, deixa eu dar um meio improvisado aqui, Deus escolhe esses homens, Moisés comissiona eles saem do deserto de Parã, até chegar no local devido aonde eles deveriam fazer o quê? Vamos aprender um pouquinho mais aqui, ó. Continuando o capítulo 13 de Números. Lembrando que Números tem 1288 versículos, certo? Se alguém puder escrever, por favor. Números tem 1288 versículos, 36 capítulos. Beleza? Joia. Vamos lá. E aí, ó, enviou, pois, Moisés, versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Certo? A terra de Canaã. Terra de Canaã abrange Israel, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Síria e Líbano. Essas regiões aqui, regiões do Oriente Médio. Só atualizando, segundo as informações do Google, existem 15 países do Oriente Médio. Lá no Oriente Médio existem pessoas, existem gentes, existem etnias, existem povos. E nós devemos orar pela Igreja de Cristo. Pastor Valnei, existe Igreja de Jesus na região do Oriente Médio? Existe. São poucos, pelo menos as informações que são privadas não podem ser expostas nas redes sociais devido às ditaduras, etc. Mas existe um povo de Deus lá. Povo que serve a Jesus, que tem Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Mas a grande maioria ainda não serve a Jesus. E nós devemos orar por esse povo. Continuando aqui, então, cerca de 15 países do Oriente Médio. E um dos países do Oriente Médio é Israel. Todo servo de Deus deve, pelo menos algumas poucas vezes por mês, orar por Israel. É bíblico orar por Israel. Israel é o relógio de Deus. Tudo está apontado para Israel. Todos os acontecimentos mundiais estão apontados para Israel. Um país que tem um pouquinho mais de 8 milhões de habitantes, mas é a menina dos olhos de Deus no Antigo Testamento. Mesmo Israel rejeitando Jesus, João capítulo 1, versículo de número 11, Jesus veio para os seus judeus, porém eles não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só recapitulando, dentro da teologia sistemática, existem 3 povos diante de Deus: gentios, Israel e igreja. Continuando aqui, ó. Eles tinham, versículo 18 do capítulo 13 de Número: vede a terra que tal é, e o povo. Observe que Deus dá as diretrizes coordenadoras para Moisés. Moisés repassa para os 12 espias, e eles tinham que observar a terra, observar o povo, se o povo era fraco, era forte, se a terra era verdejante, se era uma terra seca, quais os tipos de frutos que tinham na terra. Eles tinham que espiar, observar, tá? Então eles são agora comissionados para exercer um ofício de espia, de observadores. Vocacional. Coloque aí, aprenda aí e você pode pregar, porque a palavra não é minha. Vocacionados para espiar.
vocacionados para observar, tá? É um tema para você expor aí depois, coisa linda para lá. Glória a Jesus. Vamos lá. Versículo 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? Quem criou essa terra, chamada terra de Canaã, que abrange as regiões que eu falei aqui, ó? Israel, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Síria e Líbano. Foi Deus, tá? Mas nesse lugar aí, o diabo já não atuava? Lógico, ele foi expulso do céu, com ele veio a terça parte das estrelas. Então vamos continuar aqui, ó, tá? Eu estou sem suporte aqui. Se alguém que sentir de Deus e quiser fazer uma doação para me dar um suporte para gravações, deixa Deus usar você do outro lado aí, tá bom? Deixa Deus abençoar a sua vida. Quem sabe através desse ato, não só para você ajudar homens, mas para você semear na obra de Deus. Alguém no coração sentir, quer doar um suporte para gravação. Aí você pode depois me chamar no particular. E a bênção vai ser grande sobre a tua vida. Ó, versículo 19, tá? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Se há matas ou não. Continuando aqui, no versículo de número 19. Isso. Versículo 20. Eu pulei um pouquinho aqui. Vamos lá. Versículo 19. Ó. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má, já falei. E tais são as cidades em que habita, sem em arraiais ou em fortalezas. Versículo 20. Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Versículo 20. Tem ânimo e trazei do fruto da terra. Olha que chique, que legal, que bacana aqui, ó. Isso aqui dá um esboço. Tem ânimo e trazei o fruto da terra. Você que é obreiro, você que é um líder departamental, você que trabalha na obra de Deus, na seara de Cristo, coopera na igreja, você tem que ter ânimo. Tem que ser uma pessoa animada. Tem que semear ânimo nesse ensaio, tem que semear ânimo nessa liderança, tem que semear ânimo, ainda que você esteja passando por desânimo. Aí a palavra de Deus vai dizer, anima-te e tenha bom ânimo. Então uma pessoa que lidera, ela tem que ter ânimo. Deus deu ânimo para Moisés, Moisés insere ânimo, compartilha ânimo para os 12 espias, e Moisés dá a palavra, uma palavra de alta ajuda, uma palavra estimulante. Olha aqui, ó, está no versículo de número 20, Números 13 e 20. Estamos trabalhando nesse contexto aqui, ó. Tem ânimo e trazei o fruto da terra. Continuando, assim subiram, ó, unidade, e espiaram a terra, o deserto de Zim até Roob. Então eles saíram do deserto de Parã, versículo 3. No versículo 21, eles chegaram no deserto de Zim a Roob. Eles subiram, olha a exegese aqui, ó, a hermenêutica. Subiram e espiaram. O que é que nós entendemos e aprendemos aqui? Subiram, junto. Espiaram, junto, unidade. Por que que, infelizmente, o diabo está tendo êxodo no meio de alguns evangelhos? Por causa da desunião. Desuniões em igrejas locais, denominacionais, municipais, até estaduais. Então a igreja não pode existir panelinha. Na igreja de Cristo não pode ter panelinha. Ei, líder, você que é um líder aí departamental, um líder de um distrito, de uma paróquia, de uma igreja, você tem que ser um instrumento de Deus para destruir as panelas. Você não pode ser um líder que apoia as panelinhas. Alguém perguntou para um pastor, pastor, na igreja pode ter panela? No campo figurado, ilustrativo, é óbvio. Aí o pastor parou, refletiu, analisou e foi responder aquela indagação. O pastor falou assim, pode, desde que a panela não tenha tampa. Ou seja,
uma panela bem grande que todos caibam dentro dessa panela. Então toda igreja que os líderes apoiam, panelinhas, o grupo de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Cefas, de Josué, de Caleb, de Arão, de Miriam, de Moisés, esse pastor vai ter uma sofrência lá na frente. Mas ele chegou lá, assumiu aquele departamento, aquela igreja, e já existem panelas ali enraizadas. O que é que o pastor tem que fazer? Tem que falar com o dono da terra para, com sabedoria, desmanchar aquele ninho de Satanás. Porque panelinha na igreja é um ninho de cobra, irmão. Só o sangue do Senhor. Eles subiram e espiaram unidade. Continuando aqui, ó, versículo de número 22. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estava ali, aqui é interessante, Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. 3 filhos de Anak. Anak era homem-zarrão. De Anak veio os Anaquins, descendentes de gigante. Golias, ele é descendente de Anak. Golias foi um dos últimos gigantes, homens-zarrões, de quase 3 metros de altura. Então eles chegaram lá e viram que a terra tinha mata, que a terra era verdejante, mas a terra tinha gigantes lá dentro. A terra que você chegará, vai ter gigantes. Mas quem te enviou para esta terra não é simplesmente grande. Quem te enviou para essa terra é o Altíssimo. Ele está acima dos grandes, acima das grandezas. Glória a Jesus. E Ele vai te dar força estratégica, eu sinto a graça do Altíssimo aqui, para você enfrentar esses gigantes que se suscitarão contra ti. E nenhum dos gigantes que se levantarão contra ti, eles prevalecerão. Se você estiver no centro do querer de Deus, você não é simplesmente vencedor, você é mais que vencedor. Continuando, para nós finalizarmos, tem coisas boas ainda. Glória a Jesus. Alguém pode dar um aleluia aí? Glória a Deus. Versículo de número 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram. O que é que eles cortaram? Cortaram um ramo de um cacho de uva. Eles cortaram figos e romãs. Eles cortaram. Espera aí, deixa eu ver aqui que tem um subsídio para nós aqui, tá bom? Eles cortaram isso aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Cortaram isso aqui. E foi preciso para levar esse cacho de uva, foram precisos 2 homens. Observe que esses 2 espias, que eu citei o nome deles aqui, não eram pessoas de magras, raquíticas. Eu acredito que eles eram de estaturas mediana, ou não eram simplesmente de estatura mediana, eram pessoas de estatura elevada, alta. E esse cacho de uva, para ser transportado, foi preciso 2 homens carregarem uma vara, um pedaço de madeira. Isso foi comprovado. A revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical da CPAD, teve uma edição que comprovou que lá em Israel, verdadeiramente, teve um cacho de uva que foi levado por 2 homens, meado do ano 1980, alguma coisa, não sei agora, tá bom? Então, eles levaram essas 3 coisas, espiaram, observaram que a terra era muito boa, a terra era verdejante, a terra manava leite e mel, certo? Terra que mana leite e mel, pelo menos 6 vezes aparece essa expressão em Deuteronômio. Terra, leite e mel representa alimento e produtividade. A uva, quais os benefícios da uva? Eu estudando um pouquinho aqui, orando a Deus, eu vou até comer mais uva. Eu estou comendo pouca uva, eu tenho que comprar uva. Olha os 7 benefícios da uva. A uva
ele é benéfico, ela é benéfica para a saúde cardiovascular. A uva melhora a visão. A uva controla a PA, pressão arterial. A pressão arterial de um ser humano adulto tem que ter um batimento aí, batimento cardíaco de 60 batimentos por minuto, aproximadamente. Tem outros que tem 70, 80, alguma coisa, de 60 a 100 e pouco. Olha o terceiro benefício da uva: prevenção e tratamento contra o câncer. Existem várias patologias cancerígenas e a uva é uma prevenção, é um preventivo. Olha outro benefício: diminui o estresse. De repente você está muito estressado, tem uma receita para você: leia a Bíblia, ore e coma bastante uva. A uva também diminui a ansiedade. 1 de Pedro diz: lançando sobre ele quem? O Deus de Moisés, toda a vossa ansiedade. Então, além de você, eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Jesus trabalhou e está trabalhando na minha vida. Hoje eu sou diminuiu bastante o excesso de ansiedade que eu tinha antes de conhecer Jesus. Então, a uva é um dos remédios benéfico, porque ele, além de ser nutritivo, para fortalecer a nossa carne, a nossa parte da nossa tricotomia, a nossa carne, o nosso corpo, ele também diminui o estresse. A uva previne depressão. A depressão é uma das doenças do século. Aí alguém fala assim: o crente não pode ficar deprimido, depressivo. Concordo, porém, a depressão ela pode entrar no tabernáculo de uma pessoa através de um desânimo, de uma tristeza, de um abatimento, de uma frustração. E a pessoa com aquele desânimo introdutório, se ele não se tratar, pode entrar para um campo. Quantos líderes depressivos? Eu estive pregando ontem numa igreja e eu falei para os irmãos que estavam lá naquela reunião, de domingo até essa noite, quantas vezes você orou pelo seu pastor? Às vezes a pessoa quer aconselhamento do pastor, consagrações do pastor, administrações, orientações, etc. E pouco se ora pelos pastores, principalmente os pastores que apacentam rebanho. Inclusive esse que vos fala, pastor Valnei, eu conto com as suas orações. Me ajude em oração. Eu sou carente da sua ajuda em oração. Ajude-me em oração. Amém? Previne também a depressão. E, como eu já falei, saúde cardiovascular. Então, o que acontece? Para finalizar aqui, queridos, para finalizar aqui a leitura, deixa eu me agachar aqui. Glória a Jesus. Isso, capítulo de número 13. É interessante você ler a sua Bíblia. Tenha como hábito você ler a Bíblia diariamente. Examine a Bíblia diariamente. Nós estamos na era digital. Não se limite em ler a Bíblia só no telão da sua igreja não, viu? O crente que lê a Bíblia só no telão, só no digital da sua igreja, ele está correndo um grande perigo de entrar no campo da fraqueza. Então, precisa examinar a Bíblia, seja ela física, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ou seja ela digital. Versículo de número 13. Este lugar se chama o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Vale de Escol. O que é que nós aprendemos aqui? Pai do Senhor, irmã Tereza, Deus abençoe a sua vida. O que é que nós aprendemos aqui? Ó? No Vale de Escol. Deixa eu ver aqui. Escol é o que há de melhor, de mais distinto. A terra que Deus te enviará, você será comissionado, comissionada, enviado.
vai ter uma coisa mais distinta, uma coisa melhor, uma coisa superior. Eu profetizo, coberto com o sangue de Jesus, que tem coisas grandes chegando na tua casa. Você que serve a Jesus, creia nessa profecia bíblica. Tem coisas grandes chegando na tua casa, na tua história, na tua família. Coisas grandes, primeiro, coisas grandes. Segundo, coisas firmes que vós não sabeis. Você não precisa saber detalhadamente quais são essas coisas. Você tem que saber qual a direção que o Espírito está traçando para você. Porque de repente você está se preocupado em saber quais são as coisas grandes que Deus vai realizar ao meu favor. Não se preocupe com as coisas grandes que Deus fará. Se preocupe em estar no centro do querer de Deus, obedecendo às ordenanças dele. Porque quando você está íntimo de Deus, obedecendo às suas ordenanças, o que é que Deus vai fazer? Deus vai descortinando, vai revelando, vai mostrando. E vai ter coisas distintas para você. Que você vai ter alegria, você vai ter paz. Você que ainda não serve a Jesus, você que é colega, amigo dessa mídia social, quero ministrar algo na tua vida. Irmão Cleiton Maciel, Patiô, queridão, parece que você é meu familiar, dos Maciéis. Se entregue sua vida para Jesus, meu amado. Você que é um pródigo, você que está desgarrado dos caminhos do Senhor, arrependa dos seus pecados, entregue sua vida para Jesus. Se você está dirigindo, pare aí o seu transporte, se reconcilie e fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me receba como teu filho, como tua filha. A partir de hoje eu não quero ser simplesmente um religioso, porque esse negócio de religiosidade, irmão, isso, desculpe a minha franqueza, isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Tem muitas pessoas religiosas que perderam a comunhão com Jesus, está colocando o coração na religião. Essa mídia social aqui não é para falar de igreja A, B ou C, aqui é para falar de Jesus, o único Salvador. O único caminho, a única verdade, o único que leva para o céu. Então, você que ainda não é crente, se arrependa dos seus pecados, meu querido. Entregue sua vida para o Senhor, confia nele e fale: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje eu quero ser um servo de Deus. Escreva meu nome no livro da vida, no livro da vida. E você vai procurar uma igreja séria, uma igreja que segue a sã doutrina, uma igreja que tem Jesus como o seu Senhor. A cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Igreja que não tem Cristo como cabeça não serve para nada, é um mero clube religioso, é uma mera reunião social. E você vai servir a Jesus, você vai ter alguém que vai lhe orientar. Fuja dessas igrejas que são exclusivistas. Essa igreja que só eles são certos e todos vão para o inferno e eles são certos. Então essa igreja dá QTA, vaza, escala pela tua própria vida. Procura uma igreja séria, tem igreja séria. No Brasil tem cerca de 43 milhões de evangélicos. Olha aí, 217 milhões de pessoas. Quantas pessoas precisam ser ganha para Cristo? Deus abençoe a sua vida e você se entrega para Jesus. Comece a ler a palavra, examinar a palavra. Você que tem ministério, Deus vai te colocar em terras grandes. Não se preocupe primeiro com a terra. E não se preocupe segundo em realização de coisas grandes. Se preocupe em estar ligado, entendendo o que Deus tem no teu projeto, no teu percurso, no teu traslado, que aí Deus gradativamente vai descortinando as grandezas na tua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha sido bênção para você, que o Santo Espírito ministre melhor no teu coração e você abençoe alguém, compartilhe esta gravação. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dia chamado hoje, te louvamos pelos irmãos, ó Deus, a divulgação desta live, porém Deus vai ficar gravado, Senhor, que essa pessoa, Senhor, que está, meu Deus amado, participando dessa live, estará assistindo esta gravação, que ela seja impactada pelo poder santo, pelo poder sacrossanto, do Espírito Santo que é onisciente, onipresente, onipotente e o Deus da infinitude. Meu Deus amado, eu sei que essa gravação vai chegar em hospitais, pessoas que estão no leito da enfermidade, pessoas que estão, Senhor amado, agonizante agora, quem sabe no cárcere feminino,
quem sabe no cárcere masculino. Jesus te ama, Ele tem algo melhor para ti, Ele tem terra que mana leite e mel para você. Você não nasceu para ir para o inferno existe, o inferno é real, como o céu existe, como o céu é real, e só tem dois caminhos, um que leva para a vida eterna, céu, e um que leva para a perdição eterna, inferno. E Jesus não quer que você vá para baixo, Jesus quer que você se prepare entrando no caminho, para quando você morrer, antes de morrer, melhor dizendo, você tenha certeza da salvação. Eu abençoo essa família, eu abençoo, Senhor amado, essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, esse jovem, esse ancião, este casal, esta vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Paz em Cristo, beijo em Cristo, beijo no coração para todos aí. Beijo em Cristo não, né? Beijo no coração para todos aí, paz em Cristo. Se você puder, estenda as mãos para a impetração da bênção. Deus abençoe a sua vida, tá? Siga-nos aí nas redes sociais, o YouTube, PR Valnei Silva, MSG, a sigla de mensagem, tá? E as nossas mídias sociais aí, que tem sido bênção para muitas pessoas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito permaneça com essa pessoa hoje e até o dia do arrebatamento. Digamos amém todos juntos. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.